Olá, sejam todos bem-vindos ao LMcast, o podcast do escritório Lopes Muniz. Esse é o espaço em que a gente descomplica o mundo dos tributos. E no episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que interessa a muita gente: a tributação dos prêmios dados pelo empregador. Sabe aquele bônus de performance? O reconhecimento pela meta batida? O sorteio no final de ano? O presente por tempo de casa? Será que isso gera o pagamento de algum tributo? É exatamente isso que vamos descobrir no bate-papo de hoje. Eu sou Guilherme Henriques, advogado tributarista do escritório, e para isso eu conto com a participação da Camila Camargo, sócia da área tributária, e da Bianca de Nóbrega, advogada tributarista do escritório. Gostaria de agradecer muito pelo convite. É muito bom estar aqui com profissionais tão capacitados para conversar sobre esse tema que afeta não somente as empresas, mas também os trabalhadores. Gui, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui e poder trocar ideias sobre o direito tributário de forma prática e acessível. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você se dedicou o ano todo, bateu todas as metas e a empresa te surpreendeu com um prêmio. Ou, de repente, você participou daquele sorteio de final de ano e ganhou um carro zero. E o que dizer daquele presente especial que você recebeu por completar 10 anos de empresa? A emoção é grande, mas logo surge a dúvida: será que vou ter que pagar imposto sobre isso? E a resposta, como quase tudo no direito tributário, é: depende. Bia, para começar, quais são os tributos que podem incidir sobre os prêmios pagos pelos empregadores? Gui, são basicamente 3 tributos. O imposto de renda, que incide sobre todo o acréscimo patrimonial e é devido por quem recebe o rendimento, no caso pelo trabalhador que recebe o prêmio, mas é retido na fonte pela empresa, o que significa que o empregado recebe o prêmio com o imposto devido já descontado. Aí nós temos também as contribuições de terceiros, o famoso Sistema S, que incide sobre a remuneração do trabalho e são devidas pela empresa. E nós temos também a contribuição previdenciária, que é o famoso INSS, que incide sobre a remuneração do trabalho e é devida ao mesmo tempo pela empresa, a chamada contribuição previdenciária patronal, e pelo empregado, a chamada contribuição previdenciária do segurado, sendo que a contribuição da empresa não é descontada do empregado e compõe o custo do prêmio, enquanto a contribuição do segurado é devida pelo empregado e, assim como o caso do imposto de renda, é retida pela empresa e descontada do valor pago ao empregado. Mas, na prática, às vezes, a contribuição do segurado acaba não tendo relevância, porque ela é apurada pela aplicação de alíquotas progressivas, que vão aumentando a depender do valor recebido, e que variam de 7,5% a 14% sobre o valor dos rendimentos recebidos do trabalho naquele mês. Limitado a um teto, que em 2025, por exemplo, é de R$ 8.157,41. Ou seja, se só o salário do trabalhador já supera esse teto, não vai haver nenhum recolhimento adicional de contribuição do segurado em razão do prêmio recebido. Certo. Camila, podemos dizer que todo prêmio pago pelo empregador é uma remuneração do trabalho? Não. Podemos dizer que todo prêmio é um acréscimo patrimonial e está sujeito à incidência do imposto de renda. O que varia são as alíquotas de retenção do imposto de renda de acordo com a natureza do prêmio. Por outro lado, nem todo prêmio é uma remuneração do trabalho e, por isso, nem todo prêmio está sujeito à incidência da contribuição previdenciária de terceiros. Para definir isso, é necessário analisar a relação entre o prêmio e o trabalho. Você está me dizendo que é importante analisar a natureza do prêmio, tanto para definir a alíquota do imposto de renda, quanto para entender se há incidência de contribuição previdenciária? Exatamente. Então, vamos por partes. Vamos começar com o caso clássico, aquele prêmio que o trabalhador ganha por ter tido um desempenho acima do esperado. Você já nos adiantou que sempre haverá incidência do imposto de renda sobre o prêmio, mas qual será a alíquota neste caso? O prêmio por desempenho está sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, aquela que tem alíquotas progressivas que variam de 0 a 27,5% a depender do valor do rendimento.
Esse imposto é retido pela empresa e descontado do trabalhador. Esse imposto é a antecipação do imposto devido pelo empregado ao final do ano. Por isso, tanto o valor do prêmio como o valor do imposto retido devem ser informados na declaração do imposto de renda do empregado para que, após feitas as deduções legais ou aplicado o desconto simplificado, seja apurado o imposto efetivamente devido no ano, podendo esse imposto retido ser em parte ou até mesmo ao todo restituído. Claro, é a tão esperada restituição do imposto de renda, né? Neste caso do prêmio por desempenho, Bia, haverá o pagamento da contribuição previdenciária? Bom, nesse caso, existe uma previsão na lei que determina que não incide a contribuição previdenciária para prêmios por desempenho. Mas, para isso, o empregador precisa comprovar objetivamente qual era o desempenho esperado por ele e também quanto esse desempenho foi superado pelo empregado que recebeu o prêmio. Isso, na prática, é uma dificuldade para o empregador, né? Porque ele deve ter critérios objetivos para comprovar o desempenho excepcional do empregado que recebeu o prêmio. Além disso, para não ter a incidência da contribuição previdenciária, esse prêmio deve ser pago por mera liberalidade do empregador. Isso quer dizer que esse prêmio ele não poderá decorrer de uma obrigação legal ou de um ajuste expresso entre empregador e empregado. Então, para resumir, para que não haja o recolhimento da contribuição previdenciária, o empregador tem que pagar aquilo porque ele quis. Simples assim. Mas, Bia, isso parece um pouco confuso. Quer dizer que tem que haver critérios objetivos e, ao mesmo tempo, não pode ter um ajuste expresso entre o empregado e o empregador? Como, então, esses critérios devem ser estabelecidos? Gui, você tem razão. Esse ponto é confuso e depende ainda da consolidação da jurisprudência, ou seja, das futuras decisões sobre esse tema. A Receita Federal estabeleceu os critérios para a caracterização do prêmio por desempenho e extrapolou um pouco os limites que estão dispostos na lei. Cabe, então, ao Judiciário estabelecer critérios mais razoáveis. Caso contrário, corre o risco da lei que determinou a não incidência da contribuição previdenciária sobre esses prêmios virar uma letra morta. Mas, no nosso entendimento, se a empresa tem uma política para pagamento de prêmios por desempenho, na qual ela define o que é o desempenho extraordinário, isso não tira a liberalidade do pagamento a que se refere a lei. Ou seja, não retira da empresa o fato dela ter dado aquele valor ao empregado somente porque ela quis. E a Receita, então, não poderia exigir a incidência da contribuição previdenciária simplesmente em razão da empresa ter uma política pré-definida. Quando o assunto é tributação, há sempre uma divergência entre o entendimento do fisco e dos contribuintes, né? Infelizmente é isso mesmo. Mas o lado bom aqui é que nesse caso do prêmio por desempenho, em razão de previsão expressa em lei, não vai ter a incidência da contribuição, ainda que o prêmio seja pago de forma habitual pelo empregador ao empregado. Interessante, né? Porque a habitualidade é sempre um quesito para definir se o rendimento é decorrente da remuneração do trabalho. E aqui, pelo que você está me dizendo, ainda que haja habitualidade, a lei expressamente prevê que não há incidência da contribuição previdenciária. E as contribuições de terceiros incidem sobre esse prêmio? A jurisprudência entende que há identidade entre as bases de cálculo da contribuição previdenciária e as contribuições de terceiros. Isso porque essas contribuições, ambas incidem sobre a remuneração do trabalho. Portanto, se não há incidência de contribuição previdenciária, não há também de contribuições de terceiros. Agora, vamos pensar em um outro tipo de prêmio. Supondo que o empregador faça um concurso internamente com seus funcionários, ou uma competição, e o ganhador receberá um prêmio a depender do seu desempenho naquela competição. Camila, nesse caso, como fica o imposto de renda? Como eu já havia dito, sempre haverá tributação do imposto de renda sobre os prêmios, independentemente de sua natureza. O que varia é a alíquota de retenção do imposto.
Nos concursos e competições, como normalmente o prêmio está vinculado à avaliação do desempenho dos participantes, como a premiação de um concurso artístico ou científico, a incidência do imposto de renda é idêntica à do prêmio por desempenho, isto é, retido na fonte pagadora, calculado pela aplicação da tabela progressiva e considerado antecipação do imposto devido pelo empregado no ano. Perfeito. Bia, para esse tipo de prêmio que o trabalhador ganha em uma competição ou em um concurso, como fica então o recolhimento da contribuição previdenciária? Bom, Gui, aqui não terá a incidência da contribuição previdenciária, porque o que for recebido pelo trabalhador, seja dinheiro, um bem ou um serviço, não tem caráter de pagamento por uma retribuição ao contrato de trabalho. Além disso, também não existe a incidência da contribuição previdenciária por se tratar de um ganho eventual. Não é nada habitual, porque não se espera que haja regularmente uma competição e que a mesma pessoa ganhe a todo momento. Agora, se eu faço um concurso sobre o melhor protótipo de algum produto que pode ser utilizado nas atividades da empresa, por exemplo, o pagamento que o empregador fizer ao ganhador do concurso pode sim caracterizar um pagamento em retribuição ao trabalho daquele empregado e a Receita Federal pode ir lá bater na porta da empresa para cobrar a contribuição previdenciária. E a gente precisa lembrar sempre que a habitualidade do pagamento, o pagamento regular, pode caracterizar a remuneração do trabalho assalariado e atrair com isso a incidência da contribuição previdenciária. Por exemplo, se eu faço uma competição na empresa e eu tenho um funcionário tão bom, mas tão bom, que sempre que eu faço aquela competição, ele ganha a competição, nesse caso, a Receita Federal pode entender que o valor recebido é parte do salário daquele trabalhador e querer cobrar a contribuição previdenciária. Camila, agora vamos aprofundar um pouco mais. Se ao invés do empregador realizar uma competição ou um concurso, ele realizar um sorteio, isso acontece muito em festa de final de ano, né? O prêmio desse sorteio está sujeito à incidência do imposto de renda? Sim, sempre está, mas quando o prêmio é pago em razão de sorteio, rifa, bingo, que não tem a vinculação ao desempenho dos participantes, depende exclusivamente do fator sorte, a retenção do imposto de renda é diferente. Se o prêmio for pago em dinheiro, a retenção é de 30% e o empregado já recebe o prêmio com imposto descontado. Se for em bens ou serviços, a retenção é de 20%. Diferente dos demais prêmios, nesse caso, a tributação do imposto de renda é definitiva. E você consegue explicar para a gente o que significa essa tributação definitiva do imposto de renda que você mencionou? Claro, significa que o imposto é pago uma única vez na fonte e pronto. Esse prêmio, ainda que deva ser informado na declaração do imposto de renda, não altera a apuração do imposto de renda do empregado ao final do ano. Então, isso pode ser bom ou ruim, né? Dependendo da situação. Exato. Pensando na retenção de 20% para prêmios pagos em bens e serviços, a depender da faixa de rendimentos do empregado na tabela progressiva, pode ser muito bom, porque não obriga o empregado a sujeitar seu prêmio a alíquotas superiores a 20%. Já pensando na retenção de 30% sobre prêmios pagos em dinheiro, é péssimo, porque independentemente da faixa de rendimentos, esse prêmio vai estar sujeito a uma alíquota superior à alíquota da tabela progressiva, além de não poder fazer as deduções legais ou o desconto simplificado. Perfeito. E Bia, agora que falamos bastante sobre imposto de renda, que incide sobre esse prêmio decorrente de sorteio, você pode explicar como fica a contribuição previdenciária nesse caso? Pelo fato do prêmio decorrente de sorteio ser um ganho eventual, que não ocorre com frequência, não haverá aqui a incidência da contribuição previdenciária, somado também ao fato de que um prêmio recebido no sorteio, ele não tem caráter de retribuição ao contrato de trabalho mantido entre empregador e empregado. E aqui também é importante falar que vale a regra de ouro da contribuição previdenciária. A habitualidade do pagamento pode caracterizar sim a remuneração do trabalho assalariado e atrair a incidência dessa contribuição. Agora, vamos pensar em um caso comum até de acontecer.
você completou 10 anos de empresa e a empresa resolve te premiar pelos seus 10 anos de trabalho. Depois que você esperou todos esses anos, ganhou um prêmio. Sobre esse prêmio, Camila, não vai me dizer que também incide imposto de renda. Pior que incide, Guilherme. Aqui incide o imposto de renda com base na mesma tabela progressiva do recolhimento do salário do empregado, que tem percentuais distintos a depender do valor do prêmio. E a contribuição previdenciária, Bia? Nesse caso de presente de aniversário de empresa, também conseguimos afastar a tributação? Gui, é possível sim defender que não existe a incidência da contribuição previdenciária, porque aqui a gente está falando de um ganho eventual desvinculado do salário. Mas a gente precisa pontuar que existe sim uma chance da Receita Federal entender que se aquele valor foi tributado pelo imposto de renda com a mesma tributação do salário, que nesse caso incidiria também a contribuição previdenciária. Por isso que aqui a gente pontua que é sim possível defender que não há a incidência da contribuição previdenciária, o que não significa que a Receita não possa tentar cobrar. Então, a dica de ouro para o empregador é pensar como o prêmio será dado ao trabalhador, pois a forma como ele dá esse prêmio impacta na tributação. E se você é um empregado que recebe o prêmio, as diferentes formas de tributação impactarão inclusive na maneira como você vai declarar esse prêmio na sua declaração anual do imposto de renda. E por hoje é só, pessoal. Espero que esse episódio tenha desmistificado um pouco mais a relação entre prêmios e tributos. Lembrando que o conhecimento é o primeiro passo para não ter surpresas com a Receita Federal. Muito obrigado, Bianca e Camila, pelo nosso bate-papo. Eu espero contar com a participação de vocês nos próximos assuntos que virão. Obrigada pelo convite, Guilherme. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas dos nossos ouvintes. Gui, eu agradeço pela oportunidade, pela condução da conversa. É sempre valioso debater temas tributários com a praticidade que conseguimos atingir aqui. Obrigado, até a próxima.